Boa noite, amados. Então, primeiramente, começando com essas informações mais técnicas a respeito da Bíblia. A Bíblia é um livro singular, um livro único. Ele ainda hoje é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais traduzido, né, em número de idiomas diferentes. O segundo livro mais traduzido depois dele, se eu não me engano, é Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Então, ele ainda é um best-seller, a Bíblia é um best-seller. Mas uma coisa que é importante saber, muitos de vocês talvez já saibam, mas a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, grego e em alguns trechos ela foi escrita em aramaico. Na Bíblia Católica, a porção em aramaico é um pouquinho maior, porque os livros de Tobias, Judite, uma parte a mais que eles têm de Esther, 1º e 2º Macabeu, Sabedoria, Baruque, e uma parte de Daniel, foi traduzida do aramaico. Enfim, a Bíblia foi um livro que levou muito tempo para ficar pronta nesse formato que nós estamos conhecendo. É um período de 1.600 anos de história. O Velho Testamento, né, a Bíblia é dividida em 2 partes, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele corresponde à Bíblia judaica, ao que seria, não é bem esse nome que eles usam, é a Torá, aos livros históricos, livros da lei dos judeus, né, usados no judaísmo. Então, a Bíblia protestante, ela corresponde exatamente aos livros, né, do texto sagrado judaico, e ao qual foi acrescido o Novo Testamento. Os livros a mais que tem na Bíblia Católica não são encontrados, né, no texto sagrado judaico, e por isso a Bíblia protestante, né, as igrejas protestantes, não acrescentaram esses livros. A Igreja Católica achou por bem acrescentar. São livros que foram escritos num período de 600 anos, em que na Bíblia aparece, né, na Bíblia protestante, que é a que nós usamos, que é a que eu estou usando por base, diz que foi um período em que não houve profecia na Terra. Então, esses livros são chamados de heterocanônicos. São livros que são considerados importantes historicamente, mas são considerados sem inspiração divina. Os livros que estão na Bíblia, né, na Bíblia protestante, 63 livros, são considerados inspirados totalmente por Deus. Então, nós vamos nos ater a estes livros. O Velho Testamento, ele começou a ser escrito por volta de 1500 anos de Cristo e foi escrito até aproximadamente 450 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento foi escrito, começou a ser escrito em 45 depois de Cristo e foi escrito o último livro em 90 depois de Cristo. Isso é interessante salientar. Vou só fazer um parêntese com relação ao Novo Testamento. Se ele foi escrito em 45 depois de Cristo até 90 depois de Cristo, a gente pode considerar que as pessoas que estavam vivas nesse período são pessoas que eram contemporâneas de Jesus. Isso é um fato muito importante, porque quem leu, quem recebeu estes livros, né, que foram escritos, muitos deles em forma de epístolas, que foram mandados para igrejas, eles foram lidos por pessoas que viveram no mesmo período que Jesus viveu. Então, a ideia de que fosse tudo inventado cai por terra, porque essas pessoas teriam como averiguar por si se a informação naqueles livros era verdadeira. E, enfim, né, pessoas morreram, deram sua vida pelo que foi escrito nesses livros. E uma coisa muito importante, né? Nós, humanos, nós temos o senso de autopreservação. Um ser humano só daria sua vida se por algo que realmente fosse verdade. Ninguém daria sua vida por uma mentira. Então, isso é bom salientar. As pessoas, né, que estavam vivas quando foi escrito o último livro do Novo Testamento,
Muitas delas estavam já vivas, já eram adultas provavelmente, quando Jesus foi crucificado, ou pelo menos já teriam idade suficiente para entender o que estava acontecendo.